Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu venho aqui hoje para comentar as questões da nossa prova, tá? Então, muitas vezes eu vou olhar aqui, porque eu tô na tela do computador, seguindo aqui quais são as questões. Foram 10 questões, eu espero que todos vocês tenham ido super bem, até porque eu comentei muito com vocês na aula anterior à prova, a respeito do tipo de questão que iriam ser feitas. Então, nós tivemos três questões fáceis, quatro de nível médio, cinco de nível médio, e eu considerei duas difíceis, tá? Então eu vou começar pela questão 1. A questão 1 se referia à jornada de trabalho. Inclusive a pergunta era muito simples, né? Colocando o seguinte, que a gente analisou em sala de aula as espécies da jornada de trabalho, os intervalos entre a jornada que o trabalhador tem direito. Então lembre-se, nós temos intrajornada e interjornada. Só que aí a pergunta era a respeito do trabalho, da jornada de trabalho superior a 6 horas. Se tem que ter algum tipo de intervalo para aqueles que trabalham a mais, né? Superior a 6 horas. E a resposta é aquela habitual, ou seja, todo mundo que trabalha acima de 6 horas diárias tem que ser respeitado esse intervalo de 1 hora no máximo ou até 2 horas de intervalo, né? Porque quem trabalha até as 6 horas diárias tem que ter um intervalo de 15 minutos. Quem trabalha acima de 6 horas, então, no mínimo 1 hora, no máximo 2. Aí vocês vão me perguntar assim, professora, mas tem gente que faz meia hora de intervalo. Ok, desde que esteja estabelecido na convenção coletiva do sindicato a qual o trabalhador faz parte, tá? Isso é permitida a supressão dessa 1 hora, desde que tenha essa especificação no contrato de trabalho. Na sequência, a outra questão era sobre os intervalos, né? Aquele intervalo intrajornada e interjornada. A especificação da questão dizia exatamente a existência desses dois tipos de intervalo e perguntava, na verdade, o que acontece com esse intervalo, o intrajornada, né? Ou seja, aquele intervalo que você faz durante a jornada de trabalho. E a pergunta era se devia ser pago, se não devia ser pago, se computava nas horas de trabalho ou não. E ficou claro que, nas nossas aulas, inclusive, que não deve ser pago e não deve ser computado na jornada de trabalho. Tanto é que essa 1 hora que a gente faz de almoço é aquela 1 hora que a gente não computa nas 8 horas diárias trabalhadas, tá? Para quem tem a jornada de trabalho de 44 horas semanais. Bom, uma pergunta também sobre férias foi feita. A terceira pergunta que eu tenho aqui na minha relação, é claro que o sistema deve ter dividido isso para vocês, né? Dividido não, o sistema é randômico, então assim, talvez essa pergunta sobre férias caiu para alguém na 10ª, caiu para alguém na 1ª, 2ª, enfim, tá? A pergunta era, na verdade, sobre a remuneração das férias. Isso eu expliquei, inclusive, na nossa aula anterior. Essa remuneração das férias, lembrem-se que ela tem que ser remunerada até 2 dias antes do empregado sair de férias. E tem o adicional. Que adicional que é esse? Aquele 1/3 constitucional, previsto na Constituição Federal, que determina que o empregador pague 2 dias antes do empregado sair de férias, acrescido do seu salário, com esse terço constitucional, tá? A outra questão era sobre... nós comentamos isso em aula, inclusive. A questão da exigência que se faz em contratos de trabalho sobre a experiência. E aí tinham a questão mencionando que se exigia que o candidato tivesse uma experiência de 11 meses na função. E nós vimos isso em aula, que isso é inconstitucional, que isso é ilegal, que a CLT prevê, na verdade, que essa experiência, ela tem que ser de, no máximo, né,
A única exigência que pode ser feita é que o futuro empregador exija no máximo uma experiência de até 6 meses naquele cargo desejado, né? E a questão falava de 11 meses, então isso implicava, na verdade, num conhecimento específico do artigo 442 da primeira letra, da letra A, lá da CLT, tá? Na sequência, eu fiz algumas perguntas em prova que a gente trabalhou bastante em aula a respeito da relação de trabalho, da relação de emprego, das diferenças, né? Então eu pus uma pergunta, que inclusive foi pergunta de exame de ordem, enfim, para o pessoal que faz direito, a respeito de quem não tem, né? A pergunta é quem não tem o vínculo de emprego. Então tá assim, ó, a pergunta é bem interessante. No decorrer do semestre, nós estudamos que o trabalho é prestado por pessoa física sem a subordinação jurídica para um determinado tomador de serviço configura uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Isso porque sabemos que a relação de trabalho é gênero da prestação de serviço que engloba várias espécies. Então, nós vimos a espécie do trabalho autônomo, do trabalho eventual, do trabalho temporário, né? E aí eu perguntei, dentre elas, essa relação de emprego, que é um trabalho com subordinação, qual que não se encaixa? Então, cuidado com essas palavras. A palavra que tinha na questão era exceto, tá? E aí tem lá uma relação de bancários, químicos, metroviários, ferroviários e cooperados. Então, a questão, ela tem uma resposta no próprio artigo 442 da CLT, que fala sobre a questão de quem é considerado empregado e quem é considerado autônomo, contribuinte individual perante o INSS, tá? Então, o único que não necessariamente não, o único que não tem vínculo de emprego é o cooperado, tá? Isso a gente conversou bastante em aula. Bom, na sequência eu fiz também perguntas sobre relação de emprego e relação de trabalho, sobre aqueles requisitos, aqueles elementos caracterizadores da relação de emprego. Então, isso é muito importante vocês terem em mente que a CLT determina esses requisitos. Quais são? A subordinação, aquilo que é não eventual, lembrem-se disso, subordinação é aquele que respeita uma ordem determinada pelo empregador, é uma subordinação jurídica, uma subordinação contratual. E a questão da não eventualidade, então assim, tudo que é rotina, tudo que é regrado, né? Então assim, não eventual, aquele que vai de vez em quando, aquele que vai às vezes, aquele que vai uma vez na semana, 2 vezes na semana, dependendo da situação, não dá para você considerar como uma relação de emprego, né? A onerosidade, o que é isso? Precisa ter o quê? Uma relação contratual, uma relação de pagamento. Então, o empregador tem que ter uma onerosidade em relação àquilo que ele pede para o empregado realizar mediante pagamento, né? Mediante a venda da mão de obra. E a pessoalidade. Essa pessoalidade é aquilo, lembra que eu mencionei? É trabalho feito pela pessoa física e não pessoa jurídica. Então, é insubstituível. Não dá para você fazer um contrato de trabalho com a Fernanda e a Maria ir prestar o serviço. Não, porque isso é pessoal, né? É pessoa física. Isso está muito claro lá no artigo 2º da CLT, terceiro da CLT, quando fala quem é o empregado. Lembra? Nós vimos isso em aula também. Na sequência, eu fiz, na minha sequência, né? Porque pode não ser necessariamente a sequência que apareceu para vocês quando vocês fizeram a prova. Eu fiz uma pergunta em relação à diferença entre o trabalho doméstico e o trabalho via CLT, dando a entender que aquela senhora, isso foi perguntado na prova do primeiro bimestre, né? Que aquela senhora admitida para trabalhar como cozinheira, só que era para trabalhar numa casa que era um escritório de advocacia.
Então, lembra que a gente mencionou e discutiu bastante isso quando a gente fez a correção da primeira prova. Quando se trata de um escritório de advocacia, embora a atividade dessa pessoa seja de doméstica, o que caracteriza o trabalho da doméstica é quando você presta serviço para uma unidade familiar, para uma residência, para um apartamento, enfim, quando essa unidade não tem atividade lucrativa, né? Então, a casa de família, a residência, enfim, não tem atividade lucrativa. Ela precisa de um doméstico para as atividades rotineiras. O escritório de advocacia não precisa de um trabalho doméstico, que é o caso da senhora que era cozinheira? Precisa. Precisa, entretanto, a atividade do escritório de advocacia é de prestação de serviço e é uma atividade lucrativa. Então, não dá para eu enquadrar essa senhora como uma empregada doméstica, e sim como uma empregada de acordo com as regras da própria CLT, tá? Então, essa era a resposta correta. Depois das outras duas perguntas, eu fiz duas perguntas sobre trabalho noturno, que nós conversamos bastante em sala de aula. Que o trabalho noturno é considerado a partir das 22 horas, né? Até as 5 horas do dia seguinte, para os empregados urbanos. Então, isso está lá no artigo 73 da CLT. Parágrafo 2º, a gente mencionou isso bastante em aula, eu espero que vocês tenham acertado essa questão, tá? Depois eu perguntei também sobre qual é o adicional que se dá ao trabalho noturno. Então, aquele que trabalha à noite tem que ganhar necessariamente 20% a mais da sua hora comparado com a remuneração da hora diurna, tá? E por fim, eu fiz uma pergunta sobre os intervalos, né? Os intervalos intrajornada e interjornada, tá? Aí eu dei um caso concreto que eu acho interessante a gente discutir aqui, que Maria foi contratada pela empresa Bolos S.A. para exercer a função de copeira, cumprindo jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, das 13 às 17, sem intervalo. Decorrido 2 anos do início do pacto contratual, ou seja, do contrato de trabalho firmado, a empregada foi dispensada recebendo as parcelas da ruptura, ou seja, quando você é dispensado, você recebe as suas parcelas de aviso prévio, a sua indenização, enfim, né? As suas férias proporcionais, ao seu 13º proporcional, dependendo do mês que foi dispensada. Só que inconformada, porque jamais lhe foi permitido usufruir do intervalo para descanso e alimentação, Maria ajuiza uma reclamação trabalhista postulando o pagamento do período correspondente ao intervalo alimentar não concedido. Ou seja, ela trabalhava da 1 às 5 e não tinha intervalo para a refeição, para descanso e alimentação. A pergunta era, ela tem direito a receber esse intervalo? Então, veja bem, ela trabalhava da 1 da tarde até as 5 da tarde. 1, 2, 3, 4, 5. Ela trabalhava 4 horas diárias. Lembra que a gente viu isso? Quem trabalha até 4 horas não tem direito a intervalo. Quem trabalha além das 4 horas é que vai ter o direito ao intervalo de ou 15 minutos, ou se é além das 6 horas, você trabalha 8 horas diária, o intervalo de 1 hora, tá? Então, a resposta correta é que a ex-empregada não faz jus a esse pagamento de hora extraordinária, que essa é a remuneração correta dessa hora, quando ela é suprimida do seu contrato de trabalho, que você vai pleitear isso judicialmente, você não tem esse direito a partir do momento que você só cumpre uma jornada de até 4 horas diárias, tá? A prova tinha algumas questões complexas, porém bastava uma simples leitura. Eu espero que vocês tenham recebido o gabarito. Eu peço desculpas de estar gravando esse vídeo ao invés de fazendo uma aula ao vivo, mas realmente essa semana eu tive muitas atividades, eu voltei à atividade no escritório e eu não consegui, na verdade, me programar previamente para a gente fazer uma aula ao vivo com vocês,
tá? Eu vou colocar uma série de textos na nossa aula de hoje a respeito das mudanças da medida provisória 927 e 936, que são medidas que estão vigentes em relação à situação da pandemia que estamos vivendo, ou seja, onde vários contratos de trabalho estão sendo suspensos, estão sendo revistos, reduzidos a jornada, consequentemente a redução também dos valores de salário, tá? O texto da lei, então, foi criado pelo governo, esse fundo, esse programa emergencial de manutenção dos empregos, qual muitas empresas estão aderindo, na qual uma parcela da remuneração, quando você tem um contrato de trabalho suspenso ou suprimido as horas, seja complementado por auxílios emergenciais, por auxílios do governo, tá? Então, isso está disponível aqui para vocês, esses textos, alguns quadros, comentários, isso eu já mencionei em várias outras aulas, e eu espero que vocês usufruam disso e permaneçam à disposição para qualquer dúvida, tá? Pelo WhatsApp ou por aqui mesmo. Um abraço, um beijo a todos.